Então, congregação amada do Senhor, hoje nós vamos falar sobre algo que tem tudo a ver conosco. Nós vamos falar sobre saúde. O que será que a Bíblia fala sobre saúde? Será? O que ela pode nos dizer? Então, eu queria compartilhar hoje com vocês, meus queridos ouvintes, que nós precisamos ter cuidado de nossa saúde. Nós somos o templo do Espírito Santo, então nós não devemos antecipar nossa ida para o Pai. O que depender de nós, vamos fazer o que puder, mas sabemos que cuidar da nossa saúde não quer dizer que a gente não vai ter problema, mas pode nos ajudar a diminuir esse problema. Então, porque faz parte de nós, né? A máquina, como eu, né, já vou fazer mês que vem 67 anos, a máquina já não é a mesma, né? Mas também eu gosto de pensar assim, Jesus fala, né, que a gente não pode acrescentar um côvado, que é uma medida, né, à nossa altura. Então, a gente não controla a nossa vida, né? A nossa vida pertence a Jesus. Vou pedir para você assistir o vídeo até o fim e saber que Deus, através de Jesus Cristo, tem cuidado de nós. Então, nós vamos cuidar de nós mesmos, não é assim? Então, sempre eu repetindo as mesmas coisas, algumas delas, né? E o que é a Bíblia é uma que eu sempre repito. E a Bíblia é o quê? A própria Bíblia define. Ela é a palavra de Deus. Em Mateus 4,4 está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Em 2 Timóteo 3,16 também está escrito: toda a escritura é divinamente inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E ela é proveitosa para ensinar, para argumentar, para responder, para corrigir, para instruir, tudo com justiça. Bom, então vamos começar vendo o que a gente encontra aí, o que é saúde. Mas antes de olhar o que é saúde, eu gostaria de lembrar a vocês o que nós somos. E não tirei da minha cabeça. Vamos lá em 1 Tessalonicenses 5,23, que diz assim: que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que está dizendo nesse versículo? Nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos um corpo. Então, essas três dimensões estão envolvidas na saúde, não é apenas uma questão de ausência de doença ou enfermidade. E aqui eu tenho que fazer lembrança a esse pensamento que é a cosmovisão grega que penetrou na nossa mente mais do que a gente imagina. Por quê? Porque Platão influenciou tremendamente o Império Romano. Então, assim, os romanos conquistaram a guerra, mas não conquistaram o pensamento, o intelecto. Então, o pensamento de Platão chegou até hoje. Até os pais da igreja eram discípulos de Platão. E o que Platão fala? É claro que eu não posso diminuir ele foi muito importante, não posso diminuir-lhe apenas uma frase, né? Mas é uma das principais coisas que ele diz é sobre o mundo das ideias. Então, a gente tem o mundo das ideias, que é elevado, que é no alto, que é sublime, e o mundo da matéria, que é embaixo, que é ruim, que não vale a pena. Então, essa divisão nesses dois mundos, segundo Platão, ela trouxe para nós também uma dificuldade de relacionar com o nosso ser como um todo.
Corpo, alma e espírito, tudo junto e misturado. A gente tem dificuldade disso. A gente ou espiritualiza demais ou põe tudo na matéria demais. A gente não sabe, assim, mesclar do jeito que a Bíblia coloca. Então, há um pensamento ideológico, uma forma de entender o mundo que nos influenciou e influencia até hoje. Então, para a gente tratar de corpo, eu quis fazer essa lembrança, porque, segundo a Bíblia, não tem isso, é tudo junto e misturado. Então, nós somos, o nosso eu verdadeiro é um espírito. Possuímos uma alma. O que é a alma? A sede das emoções, da vontade e da mente. O que significa isso? Se eu parar de sentir emoções, parar de fazer alguma coisa, de ter vontade, parar de pensar, eu ainda existo. É o ser espiritual que eu sou. E quando eu vou para Jesus, o que acontece? O Espírito Santo de Deus vem habitar em mim. Então, nós vamos analisar nessas 3 dimensões. Vamos começar pela dimensão espiritual, que é o nosso eu verdadeiro. Se Deus não tivesse soprado o fôlego de vida em nós, não seríamos, né? Então, em João 3,6 está assim: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do espírito é espírito. Então, outro versículo que fala, nós somos um espírito. Então, mais do que conectar com crenças, valores, o nosso eu verdadeiro é o espírito. Então, há uma saúde espiritual. Este é o verdadeiro sentido da vida, o significado e propósito da vida. Olha só, eu trouxe mais um verso aqui, a Colossenses 2, versos 16 e 17, que diz assim: portanto, não permitam que ninguém os julgue pelos que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Olha que coisa tremenda! Gente, está escrito num verso o resumo de tudo. A realidade é Cristo. Tudo só tem sentido em Cristo. Não, então vamos voltar lá, porque a gente está falando de saúde, né? A gente deu essa viajada aí para tentar contextualizar. Então, nós somos um espírito, então há uma saúde espiritual. O que é? É a gente estar junto e misturado com Jesus, com o Espírito Santo, dá espaço para ele. Na dimensão da alma, que eu já falei, a sede das emoções, da vontade e da mente, vamos prestar atenção em Marcos 12, 30, que diz assim: o que a gente deve fazer? Ame o Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com todas as suas emoções, com toda a sua alma, então com toda a sua mente, a sua vontade, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças. As forças falam do corpo, né? Então, o que é necessário para a gente ter uma saúde com a nossa alma? Primeiramente, gerenciar as emoções. É reconhecer e expressar nossas emoções de forma construtiva, sem reprimir ou exagerar. Ou seja, a gente não é dirigido pelas nossas emoções. Elas fazem parte de nós, elas estão aí. O Senhor que nos criou sabe exatamente como funciona. Mas a nossa alma, ela precisa de identificar e de, assim, gerenciar essas emoções, reconhecê-las e não simplesmente ignorar ou então só viver por conta delas. Então, o gerenciamento de emoções faz parte da nossa saúde emocional. O autoconhecimento, eu preciso saber quem que eu sou, né? Eu preciso ter consciência dos meus pontos fracos, dos meus pontos fortes. Eu preciso de crescer, não posso ser menino o resto da vida. A gente vê, né, há muitas crianças emocionais. E às vezes a gente mesmo, em algumas áreas, é uma criança emocional. Mas tudo bem, a gente pode ser em uma área, mas não precisa de ser em todos, né? Resiliência. O que é resiliência?
é você ter a capacidade de lidar com os desafios da vida, superar obstáculos, se adaptar a novas situações. Nós não vamos desmanchar. Como diz, a gente não é de cristal, sabe? A gente, você tem que ter firmeza, tem que desafiar, tem que romper os desafios. Eles acontecem para todos, não é só para você que tenha dificuldade, né? Outra coisa também que é bom para a nossa saúde, né? Da saúde da nossa alma, é uma rede de apoio. Então a gente precisa de cultivar relacionamento com amigos, familiares, comunidades. Vai chegar uma hora que a sua família, cada um vai estar numa etapa de vida diferente. Talvez ela não vai poder te dar a atenção que você deseja. Então, vamos cultivar a amizade, é muito importante, porque muitas vezes elas vão te dar o apoio emocional e social que você precisa. Isso faz parte, isso não é rejeitar Deus, nem deixar Deus de lado, faz parte. Deus mesmo que nos criou, né? O corpo, a alma e espírito, então ele sabe parte, ele sabe de como a gente funciona. Então, esses são conselhos práticos. Vamos pensar numa rede de apoio. Vamos cultivar relacionamento. O relacionamento não nasce pronto, não. Você tem que investir, tem que gastar tempo, tem que se dedicar. Não é automático. Não é automático. Então, e a gente já falou em outras oportunidades, relacionamento é algo assim importantíssimo. O que Jesus veio? Ele veio e ficou 3 anos com 12 pessoas. Intimamente ele se relacionou. E esse relacionamento deixou aí uma história que até hoje nós colhemos estes frutos. Então, assim, relacionar-se não é pouca coisa, faz parte do plano de Deus. Então, para a saúde, né, das nossas emoções, da nossa alma, precisamos de reconhecer e expressar de forma construtiva nossas emoções. Precisamos de saber, dedicar um pouquinho sobre a gente mesmo. Precisamos de desenvolver a capacidade de se adaptar, de lidar com os desafios da vida, não desmoronar. Tem um versículo que fala: se fores frouxo num dia da angústia, sua força será pequena. Você não quer isso, quer? Você quer? Então, ó, respire fundo e vai. Não desmorone. O Senhor está contigo. Você vai ter amigos que vai estar com você. Você vai desenvolver relacionamento. Essas pessoas vão te apoiar. Então, vimos já o Espírito, que é o princípio de tudo, né? Que nós somos um ser espiritual. Você precisa estar conectado com o Senhor para ter essa saúde aí espiritual. A emocional a gente acabou de ver, e tem a outra que é da matéria, que não é como Platão falou, que não, isso aí é horrível, é a parte de baixo, não vale a pena, é ruim. Mas como a gente vai fazer? Olha só, 1 Coríntios 6,19, o que é que a Bíblia fala disso? Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus? E que vocês não são de si mesmos? Então você tem que cuidar do seu corpo. Você não vai acelerar a sua ida para Deus, não. Eu quero. Paulo falou isso. Para mim, morrer seria lucro, né? Porque ele ia para perto de Deus, mas por causa de vocês, por causa da comunhão, por causa, né, do propósito de relacionamento, eu vou ficar mais aqui. Então você deve cuidar e tentar fazer a sua parte para você ter saúde, para você não ir embora antes do tempo. Existe antes do tempo, sim. Tem pessoas que acham que tudo pertence a Deus e que você não tem nada para fazer. Não é assim. Ele está no controle de tudo, mas ele permite as coisas. Já é uma estatística. As pessoas que vivem no mundo do crime, elas morrem mais cedo. Eu costumo dizer, o diabo manda matar e mata o que matou. Então, a pessoa antecipou a sua vida. Não é Deus que quis matar aquela pessoa. Ela mesma tomou atitudes que acelerou a sua partida desse mundo. Então, vamos pensar em algumas coisas que podem nos ajudar a prolongar. Uma alimentação equilibrada. O que é isso? Mas eu não aguento viver sem torresmo. Se bem que torresmo foi
ressuscitado agora como bom, né? Teve uns 30 anos atrás aí que não podia nem chegar perto de gordura de porco. Agora voltaram com status de coisa boa. Por isso que também a gente não pode ficar tão ao sabor das ondas. Você tem que ir naquela verdade que não se move, que é a verdade da palavra de Deus. Não é tanto, hoje vem uma pessoa e fala, não, é bom comer isso. Ovo. Ovo ficou fora uns 30 anos. Olha, a indústria de ovos foi praticamente à falência, porque ovo era péssimo. Agora o ovo tá de boa também. Agora tem gente que vai comer 3 dúzias de ovos por dia. Vamos, né? Vamos pensar, vamos raciocinar, vamos pensar numa forma equilibrada de viver. Então, uma alimentação equilibrada, alimentos nutritivos, variados. Ah, eu só gosto disso. Você só gosta do que faz mal? Mas espera aí, você tem que mudar. Me desculpa dizer, mas eu tenho certeza que você não quer morrer antes da hora. Então, não vai ser tão difícil você mudar um hábito. Basta começar o primeiro passo. Então, foco, verduras, tem sempre verduras da época. O nosso país, graças a Deus, é extraordinário. E em qualquer quintal pode dar tudo. Banana, laranja, mamão. Gente, isso são frutas maravilhosas. Não precisa de ser, né, as frutas caríssimas. Você pode arrumar um jeito de comer fruta saudável. As frutas da época. Legumes. Ai, não gosto de verdinho. Uai, gente. Tem um pastor que eu gosto muito que diz assim, como que você avalia se a pessoa é homem de verdade, se a pessoa cresceu? Pela quantidade de coisas que ela faz que ela não gosta. Porque isso faz parte da vida, fazer coisas que não gosta. É um bebê que só faz o que gosta. Mas quem cresceu, e nós precisamos crescer, alcançar maturidade, a gente tem que pôr as coisas que não gosta do nosso caminho. Se faz bem, não é? A gente vai conseguir. E tem, né, grãos, moderar no açúcar, moderar nas gorduras, nos alimentos processados. Ai, mas eu adoro isso. Mas espera aí, raciocina, pensa. Vai valer a pena. E olha que com a idade a gente vai perdendo a sensibilidade nas papilas gustativas. Se você continuar comendo açúcar, 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 cada dia você vai comer mais e vai fazer um mal muito grande para você. Então, já comece antes de ficar idoso a diminuir açúcar, a diminuir o sal. Isso é um jeito saudável de viver que aumenta a sua chance de prolongar a sua vida. Você não sabe. Eu posso morrer amanhã. Cada um de nós não controlamos a nossa vida. Mas o que estiver à nossa conta, vamos fazer. Outra coisa, exercícios regulares. Olha, gente, eu quase tomei bomba nisso. Eu fiquei 10 anos sem fazer nada. Até que um dia minha própria filha, eu falei, mas eu não vou sair de casa. Ai, não gosto de sair de casa. Ela falou, o quê? A senhora com 66 anos não quer sair de casa? Como que diz que quer viver 100 anos? Gente, isso foi como uma paulada. E aí eu comecei a raciocinar. Eu falei, peraí, eu quero viver muito, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí desde janeiro desse ano eu comecei a fazer pelo menos alguma coisa. Estou fazendo pilates 3 vezes por semana. É necessário. Senão como é que vai ser? O seu corpo não vai dar conta, né, da demanda. Então é importante fazer exercícios físicos regulares. Seja alguma coisa que você coloque, né? As pessoas falam, 30 minutos por dia, na maior parte dos dias. Tudo bem, você vai arrumar uma saída para você. Antes de eu fazer pilates, eu andava aqui em volta da minha varanda. Então, você vai encontrar uma forma de exercitar seu corpo para você prolongar a sua vida ou aumentar a chance de prolongar. Sono faz parte. Olha, eu louvo a Deus para quem dorme tranquilamente 7, 8 horas. Eu não consigo. Eu tenho um problema, eu tenho uma dificuldade, eu tenho tentado superar. Mas se eu durmo 5 horas, eu acho assim, glória a Deus, glória a Deus. Então, quem tem oportunidade e não tem dificuldade de dormir, aproveita porque é uma bênção.
hidratar. Olha, principalmente os idosos podem ter problemas seríssimos por falta de água. E muitas vezes a gente não sente sede. Quando você sente sede, já está, né, vamos dizer, já está a caminho da desidratação. Então, devemos beber água. E não é um trem difícil, gente. Água, né, é das coisas mais em conta, mais acessível que tem, pelo menos no nosso país. Há países que não têm essa condição que nós temos. Então, nós devemos agradecer a Deus a facilidade de termos água em abundância. Então, vamos cuidar da nossa saúde e nos hidratar bastante. Outra coisa, eu preciso de manter um peso corporal adequado para a minha altura e minha estrutura óssea. É importante, senão eu sobrecarrego as juntas. Olha, eu já estou com alguns, né, começando alguns probleminhas nas juntas. Eu tenho que cuidar, porque senão, se eu aumentar demais meu peso, eu vou sobrecarregar meus joelhos, meu quadril. Então, eu quero viver muito, eu vou fazer isso. Eu vou tentar. Então, outra coisa, a prevenção das doenças, eu preciso. Essa daqui vai especialmente para os homens que fogem dos médicos. Vocês precisam de procurar, nem que seja uma vez por ano, gente. Seguir as recomendações médicas, isso faz parte da nossa saúde. Então, assim, é muito importante. Então, é o quê? O espírito, a alma e o corpo. Nós devemos cuidar disso e trazer os três junto e misturado. Olha só o que está em 2 Coríntios 13, 14. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Ah, mas o que eu trouxe isso aqui agora? Lembra que eu falei lá na saúde emocional que a gente precisa de uma rede de apoio? Porque é importante a interação social, porque Deus nos fez para comunhão. Nós precisamos de participar de atividades sociais. De repente você está sentindo um tédio, você não sabe o que faz da vida, começa a fazer alguma coisa, se voluntaria para alguma atividade social, mantenha contato, busca relacionamento saudável, faz coisa para a sociedade, envolve com atividades, sei lá, vai ajudar a distribuir um sopão, ou vai criar uma forma de você ajudar o que estão pior do que você. Isso, olha, o tempo vai passar, você vai se sentir útil e vai ser uma solução para a sua saúde. Então, a rede de relacionamentos, você com o ser social, tem muitas coisas que você pode fazer para sair do tédio, né, da falta de significado na vida. Tipo assim, é uma pegazinha que talvez está te impedindo de caminhar, mas se você resolve a fazer alguma coisa, começar a participar, a doar alguma coisa do seu tempo, daí a pouco você já se estimulou, você está motivada. Então, é importante, sabe? Essa comunhão, esse envolvimento, essa interação social. E, principalmente, você com certeza tem algo a contribuir, tem algo a dar. E, assim, quem ainda trabalha, né, com as 8 horas, precisa de tentar manter um equilíbrio também entre o trabalho, a vida pessoal, o lazer e relacionamento, porque são todas esferas da sua vida. Você não pode, eu estou trabalhando e é só trabalho. De alguma forma, você insere, mesmo que seja com uma frequência, né, mais espaçada, mas insere coisas que te dão alegria na sua vida pessoal, coisas que você gosta de fazer. Você tem que ter lazer. Você acha que Deus precisava descansar? Você acha que Deus cansa? Mas por que ele deixou o sábado para a gente? Ele deixou para ensinar-nos que é necessário a gente descansar. É necessário parar. E olha, e nós precisamos de relacionamento, faz parte, Deus nos criou assim. Então, eu queria falar um pouco mais, eu vou falar mais alguns versículos, eu vou ser mais rápida. Está lá em Provérbios 3, os versos 1, 2, 5 e 8, que diz assim, é um alerta para nós. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz.
O que acrescenta vida e paz? Conhecer a palavra de Deus, estar junto com o Senhor. Confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Não siga a sua cabeça, não, ela não é muito confiável, não. O Senhor é confiável. Isto será saúde para você e medula para os teus ossos. A gente sabe que, né, o que tem na medula, né, o tutano, isso é saúde para nós. E mais à frente, no próximo provérbio, capítulo 4, versos 21 e 22 e o 20, diz assim: filho meu, atenta para as minhas palavras, às minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. Então, o corpo, alma e espírito, tá o quê? Conectando com o Senhor, mas não é só você ficar achando que basta a vida espiritual, não. Você tem a sua alma, emoção, vontade e mente, ela tem desejos, ela tem necessidades e você precisa de atendê-las. Então, desculpe, é importante, vamos largar Platão para lá, o seu corpo, a sua alma e o seu espírito são importantes, eles vivem junto. O que adianta você ser um ser espiritual que vai morrer daqui a pouco porque tem zero cuidado com a sua saúde? Deus quer isso? Não, está na sua mão. Se alimentar, fazer exercício, se hidratar, se relacionar, é sua parte. Está na sua mão fazer isso. Então, e a gente sabe o quê? Se porventura você não tiver com aquela saúde chique, existe a palavra de Deus falando o que Jesus fazia, ele curava. Em Lucas 7:10, voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Atos 3:16, e pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele deu a este, na presença de todos vós, saúde perfeita. Atos 4:22, pois tinha mais de 40 anos o homem que se operara aquele milagre de saúde. E disse-lhe Pedro, Enéias, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. Então há promessa do Senhor para a saúde. Você tem a sua parte, mas tem também milagres que Deus pode fazer. Em Jeremias 30:17 diz assim, porque te restaurarei a saúde e te curarei as tuas chagas, diz o Senhor. Em Jeremias 33:6, eis que eu trarei a ela saúde e cura, e os sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. De novo, uma parte de Jesus, né? O Mateus relatando os milagres de Jesus, Mateus 4:23. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando na sinagoga deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Então, Jesus tem promessa de cura. Desculpem. Mas olha, eu trouxe aqui alguns versículos para também dizer, porque que a gente elencou resiliência como parte importante da saúde. Porque nem sempre tudo vai ocorrer conforme a gente quer. E a gente vai ter que saber lidar com falta de saúde. Isso pode fazer parte da sua vida. Eu costumo dizer que eu com 66, um mês para 67, eu não tenho a saúde dos 20 anos. Mas o que eu desejo? Eu desejo uma saúde administrável. O que seria isso? Eu ter condição de ir no médico, de tomar um remédio, de fazer as coisas que está à minha mão fazer. Eu chamo isso de saúde administrável. Eu peguei aqui uns exemplos de pessoas que estavam doentes. Então não é uma coisa assim fora do comum, faz parte. E a gente tem que encarar como faz parte. Você não vai correr para a falta de saúde por sua culpa, deixar de se alimentar, deixar de seguir as instruções, algumas delas que eu falei aqui. Mas pode acontecer e você tem que estar preparado para isso também.
Em 2 de Reis 13:14 diz assim: Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Quem? Eliseu. Eliseu foi um profeta. E ele o quê? Morreu de doença. Ué, o que eu posso fazer? Em 2 Reis 20:12, naquela época, o rei da Babilônia, Merodach-Baladã, filho de Baladã, enviou cartas e um presente para Ezequias, pois soubera da doença de Ezequias, era um rei, estava doente. Em 2 Crônicas 16:12, no 39º ano do seu reinado, Asa foi atacado por uma doença nos pés. Embora sua doença fosse grave, não buscou a ajuda do Senhor, mas só dos médicos. Então aqui já está um conselho. Vai no médico. Fez parte lá da recomendação de saúde, fazer exame e tudo. Mas não só ele, você tem que estar junto e agarradinho com Jesus. Em 2 Crônicas 21:18, fala de Jeorão, que teve uma doença incurável dos intestinos. Agora, no Novo Testamento, eu peguei 2. Gálatas 4:13. Como sabem, foi por causa de uma doença que lhes preguei o evangelho pela primeira vez. Paulo falando. E depois o mesmo Paulo falando para Timóteo, em 1 Timóteo 5:23. Não continue a beber somente água. Tome também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Então, gente, eu não estou fazendo apologia de doença, não. Mas eu quero dizer o seguinte, que faz parte. Deus pode curar, sim, com certeza, e tem N exemplos na palavra de Deus de cura. Eu já vi isso muito, já orei, oro por cura. Mas também faz parte, existe uma realidade de doença. E nós temos que ter resiliência para lidar com isso. Então já vamos caminhando para a conclusão. O versículo-chave. O que eu achei? Assim, são muitos versículos fortes e importantes hoje, mas esse do Provérbios 3, versos 1, 2, 5 e 8, é o quê? Filho meu, não te esqueças da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos. Então, assim, primeiro conselho, esteja junto e misturado, agarrado com Jesus. Por quê? Porque isso aumentará os teus dias e te acrescentará anos de vida e paz. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Que nem o rei Asa, né? Ele teve doença dos pés, mas nem esqueceu de Deus. Só procurou os médicos e não deu certo. Por quê? Porque não esquecer do Senhor, estar junto e agarrado com Ele, será saúde e medula para os teus ossos. Então, resumindo aqui, vimos que somos um espírito, possuímos uma alma, que é a sede das emoções, vontade e mente, e habitamos um corpo. Vimos que devemos cuidar do nosso corpo, pois é templo do Espírito Santo. Vimos que Deus tem promessa de curas para nós. Vimos que tem várias pessoas na Bíblia que não tiveram a saúde perfeita. Mas, ainda que não tenhamos a saúde perfeita, nós continuaremos a amá-lo com tudo que somos. Por quê? Porque está escrito, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Então vamos àquela parte de repetir. Então, somente em Cristo, através do Espírito Santo de Deus, nós poderemos e conseguiremos praticar o estilo de vida saudável. Então, repita após mim, que o próprio Deus da paz, Ele me santifica inteiramente, que todo o meu espírito, alma e corpo seja conservado irrepreensível na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Eu sou um Espírito e o Espírito Santo de Deus veio habitar no meu espírito. A realidade é Cristo. Eu amo o Senhor, o meu Deus, de todo o meu coração, de toda a minha alma, com todo o meu entendimento, de todas as minhas forças. O meu corpo é santuário do Espírito Santo que habita em mim, que me foi dado por Deus.
a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo sejam com todos nós. Então, finalizando, eu oro e agradeço, ó Deus, pela minha vida, por ter sido alvo do teu amor, pela sua vida. Agradeço porque Deus preparou essa advertência, é que a gente se atenha ao que diz a palavra de Deus, porque eles serão vida para nós. Obrigada pelo teu Santo Espírito. Senhor, abençoe cada um de vocês. Tenha uma ótima semana no nome santo de Jesus, o Messias de Israel. Muito obrigada a você que chegou até aqui, meu querido ouvinte. E assine o canal, curta a página, compartilhe esse vídeo. Quem sabe neste exato momento tem alguém que precisa. Deus te abençoe. Muito obrigada.